Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos começar com as doenças bacterianas associadas ao sistema digestório. Que doenças são essas? Bom, vamos lá então. Nessa aula vamos falar sobre 3 doenças. A primeira delas é uma doença muito comum que muita gente não sabe que é causada por bactérias, que é a cárie. A cárie dentária é causada por uma bactéria que é comumente encontrada na cavidade bucal, na nossa boca. E essas bactérias produzem secreções. Geralmente são secreções muito ácidas. E a partir dessas secreções, as placas dentárias serão formadas. E o que acontece quando uma pessoa tem cárie? Bom, por causa dessa secreção ácida, vai acontecendo a degradação do dente. Primeiro, acontece a degradação do esmalte, que é essa parte mais dura do nosso dente. E depois, os tecidos mais internos do dente vão ser também danificados. Esse desgaste, pessoal, pode chegar até a região dos nervos. E o que vai acontecer? Muita dor. Dependendo do caso, pode até acontecer a formação de um buraco no dente, e se a cárie não for tratada, ele pode cair. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre as medidas profiláticas da cárie, que são diminuir a ingestão de doces, fazer a higiene dos dentes, e aqui inclui escovar os dentes após as refeições, usar o fio dental, aplicar flúor e ir regularmente ao dentista. Continuando, a segunda doença que eu quero falar hoje é a cólera. E como nós adquirimos as bactérias da cólera? Bom, nós adquirimos essas bactérias ao ingerirmos água ou então alimentos contaminados pelas bactérias. E como que as bactérias contaminam esses alimentos? Bom, essa é uma doença de transmissão fecal-oral. As bactérias são liberadas através das fezes de pessoas contaminadas e, a partir daí, elas contaminam a água e os alimentos. E o que uma pessoa com cólera pode ter? Bom, as bactérias da cólera atacam o sistema digestório. Mais especificamente, elas se multiplicam aqui dentro do intestino delgado. Então, pessoal, já representei aqui um esquema do sistema digestório. E aqui no intestino delgado, várias bactérias da cólera. E o que mais que acontece? Bom, além da multiplicação, essas bactérias também liberam toxinas. E essas toxinas induzem as células intestinais a liberarem água e sais. E aí, o que vai acontecer? Bom, com a perda de água e sais, vai acontecer intensa diarreia. Uma pessoa com cólera, pessoal, pode chegar a perder até 20 litros de água em um só dia. E isso causa uma intensa desidratação. Vários órgãos começam a entrar em colapso, começam a morrer. E, dependendo do caso, a cólera pode até matar. E, além da diarreia, pode acontecer também perda de água a partir de vômito. A cólera tem tratamento e tem cura, mas com boas medidas profiláticas, nós conseguimos evitar a doença. A primeira delas é o saneamento básico, com o tratamento e construção de redes de esgoto, e isso é muito importante para evitar a contaminação do meio ambiente pelas bactérias, lembrando que essas bactérias são eliminadas através das fezes de pessoas contaminadas. Também podemos colocar aqui a higiene, principalmente higiene de alimentos, que significa lavar bem os alimentos antes de comer, evitar tomar água não filtrada, lavar as mãos após ir ao banheiro. E para fechar essa aula, vamos falar sobre a disenteria. Bom, a disenteria também é causada por bactérias que entram no nosso organismo através da ingestão de água e de alimentos que estão contaminados. E da mesma forma que acontece com a cólera, a transmissão aqui também é fecal-oral. E isso significa que, através das fezes de pessoas contaminadas, essas bactérias contaminam o meio ambiente. E, neste caso, os sintomas também estão relacionados com o sistema digestório. Então, novamente, nós temos aqui uma representação do sistema digestório e das bactérias que vão causar a disenteria. Essas bactérias vão se multiplicar aqui
dentro do intestino delgado. E aqui também acontece a produção de uma toxina. Só que a toxina dessas bactérias, pessoal, é muito mais ativa e ela acaba degradando a parede do intestino grosso. E quando o intestino grosso é lesionado, acontece uma diarreia que nós classificamos como diarreia severa. Lembrando, né, que o intestino grosso é essa porção terminal aqui do tubo digestório e é responsável pela absorção de água e eletrólitos. E se ele está danificado, a água e os eletrólitos, que são os sais minerais, vão sendo perdidos aqui através da diarreia. Dependendo da situação, a disenteria pode causar a morte por causa dessa perda excessiva de água e sais minerais. Mas ela é uma doença que tem tratamento e cura. O tratamento também é baseado no uso de antibióticos e também é muito importante fazer uma reidratação dos pacientes com disenteria, fazer a reposição do líquido que é perdido. E como profilaxia, nós podemos colocar aqui também o saneamento básico, que é muito importante para evitar a contaminação de água e alimentos, e também a higiene pessoal, como nós já falamos, para cólera. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido. Na próxima aula, vamos continuar com outras doenças associadas ao sistema digestório. Te espero lá. Até mais!